Só falou do texto, do contexto que já é o pretexto, é verdade. Aí a irmã perguntou assim, é um versículo, né? Se direciona ao outro. E o que a gente vê muito pregador é isso daí. Começa, por exemplo, em 1 Samuel, não tem nada a ver com lá para Jó, aí dá uma voltinha lá em Jó. A gente vai ter outra matéria chamada homilética, que é a arte e a ciência da pregação. Então a gente vai perceber que a possibilidade de pregação temática, expositiva e textual. Então a temática é onde eu pego um tema, assunto, e aí eu posso, não tem problema, eu posso pegar um texto, pegar o tema desse texto, o que ele aborda, e aí eu vejo o que de Gênesis a Apocalipse fala a respeito desse assunto, né? Isso é outra matéria, eu não quero nem entrar agora, senão a gente vai gerar uma confusão. Só queria que vocês acompanhassem aqui. Mas são tempos diferentes. Oi? No caso, muitas pregações, por exemplo, são tempos diferentes, entendeu? Não é o mesmo tempo, são tempos de coisa de 200 anos, 300 anos, mas que se cumpriu naquela época. Não, amado, não é nem isso que eu estou abordando. Eu estou dizendo que há sermões distintos. Há sermões que são expositivos, você pega aquele texto, trabalha ele, expõe ele, versículo a versículo, isso é expositivo. O temático é um tema que se tem. Vou falar de pecado. Então aqui esse texto fala de pecado, né? 1 João capítulo 1, versículo de número 1 e 9, né? Do 9 ao 2 e 2. Pego esse texto, então fala de pecado. Aí eu vou ver o que a Bíblia fala de Gênesis Apocalipse sobre pecado. Aqui é o temático. A gente tem formas diferentes de apresentar um sermão. É outra questão. Não quero entrar agora, senão vai dar tá certo? Vai ser uma salada aí, eu não quero fazer isso. Eu gostaria que vocês mesmos fossem passo a passo aqui, compreendendo esses ingredientes que eu estou tentando colocar, para depois a gente formar esse bolo. Olha só, primeiro nós estamos tentando fazer o quê? A hermenêutica, a exegese. A pregação é a última coisa que tem, não é? E olha que coisa interessante, meus queridos, ó. Aqui seriam os passos para uma pessoa pregar, tá certo? Primeiro você pega o texto, tranquilo, né? Você pega o texto. Então vamos pegar o texto. Tá bom. Vamos pegar um texto então? Isaías 57, 21. Quando a gente pega, pode melhorar o foco, professor? Vamos ver aqui Olha, esses arquivos, inclusive, eu vou disponibilizar para todo mundo depois, tá? Não se preocupe que você... Ter a revelação do que está escrito. Isso, mas aí tá difícil, né, Varão? A iluminação, pelo menos aqui, vamos ver se... Mas eu vou lendo para vocês, tá? E depois esses arquivos eu disponibilizo para todo mundo aí via grupo. Então, eu queria... A versão tem que ser Almeida Revista e Corrigida. Almeida Revista e Corrigida. Onde eu vejo isso? Da irmã Ana Paula não é, porque é NTLH. Irmã. Então, eu vou pedir para que a irmã Osana leia. Algum outro irmão ou irmã, se der para ver, né? Ilumina aí, dê a iluminação do espírito do celular para ler. Alguém ou outra pessoa na Almeida Revista e Corrigida pode achar o 57, Isaías 57, 21? Os ímpios diz, meu Deus, não tem paz. Isso, obrigado. Alguém mais pode ler? Eu mesmo. Tem que ser a mesma versão aí. Pode ler, amada. O ímpio diz, oh meu Deus, não tenho paz. Sim. Alguém mais? A mesma versão tem que ser. Então, por favor, pode ler, meu irmão. Os ímpios diz, meu Deus, não tem paz. Olha aí. O que nós fizemos agora, amados? Nós fizemos, isso aqui, preste atenção aqui, Nós pegamos a primeira coisa para a gente interpretar. A gente tem que ler o texto, não é isso? E a gente pergunta o quê? Ou seja, o que está escrito? É a primeira pergunta. Lembra que eu falei que quando a gente lê o texto, a gente faz perguntas para esse texto? Lembram disso, amados? Então vamos lá. Primeira coisa, nós pegamos o texto, que nós pegamos aí, 57, 21 de Isaías, não é? Então nós fazemos uma pergunta: o que está escrito? E aí nós começamos com a gramática. Gramática é o que? Pontuação. Os três irmãos leram, as duas irmãs e o irmão Edson leram o seguinte. Pode ler de novo, só um, que os três leram igual. Os ímpios diz, oh meu Deus, não tem paz. Olha aí. E é isso que está escrito? Os ímpios diz, meu Deus, não tem paz. Opa, calma aí, você mudou o significado do negócio, Varão? E agora, o que a gente faz? Não, se está diferente, aí já traz outra perspectiva. Se eu ler o meu, então.
então. Não, a questão, amados, eu quero chamar a atenção de vocês para a gramática. O que é gramática? Ah, tá. Ponto e vírgula. Exato. Mas mudou ou não mudou o significado pela leitura de vocês e do pastor Anderson? Oi. Vírgula. Diz meu Deus. Diz o meu Deus. Não tem paz. Então calma aí, vocês leram primeiro, o significado foi o seguinte: os ímpios estão dizendo que Deus não tem paz. Não, é ou não é? Foi ou não foi? Perceba, meu amado, é isso aqui que eu quero trazer para vocês, tá? Esses detalhes, eles vão fazer toda a diferença. Queridos, a maioria ia ler assim, tá? Então, É verdade. tá certo? Não é que eu quero expor, não, a maioria ia ler assim. Nunca leio um pouco. Então prestem atenção aqui, por favor. Olha só, nós não mudamos uma só palavra do texto. Uma só. A mesma coisa. Então eu li, as irmãs leram. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Então o significado ou sentido é que os ímpios estão dizendo que Deus não tem paz. É verdade. Não, olha só. Aí quando a gente colocou as vírgulas corretamente, ou leu corretamente com as vírgulas, aí sim, os ímpios, diz o meu Deus, eles não têm paz. Então é Deus que está dizendo que os ímpios não têm paz. Nós mudamos o significado do texto por conta de não observarmos, preste atenção no que eu estou dizendo, queridos, preste atenção. Vocês vão perder aqui a minha fala se não prestar atenção. Olha só, quando a gente muda a pontuação, nós mudamos o sentido. E aí, meus queridos, fica difícil. Vamos pegar outro texto? Gênesis, capítulo 24, verso 21. E o homem estava admirado de vê-la calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Essa é o meio da revista corrigida? Tá bom. Alguém mais pode ler? Mais uns dois irmãos aí. E o varão estava admirado de vê-la calando-se para saber o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Alguém mais? A mesma versão, tem que ser. Pode ser, mano. Pode, por favor, meu amado. E o homem a contemplava atentamente. Ah, mas aí é outra versão. Aí já não. É outra versão. Teria que ser na mesma versão para que a gente captasse essa ideia. Outras versões, inclusive, vão até ajudar a gente. Não precisa, às vezes, nem dessa questão, né? Na mesma versão teria que ser. Que as duas irmãs aqui é a mesma dos dois varões. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. A amada já leu correto agora, viu, irmã? Agora leu correto. Mas alguém percebeu que foi lido de uma forma que mudou o sentido, não? Alguém percebeu? Quem que leu? Sem querer expor. Qual foi o significado que foi diferente desse? Não perceberam? Não, a irmã Rosana leu correto. A respeito da introdução? Irmão Antônio não, leu correto. Varão, talvez você não tenha percebido, nem os irmãos perceberam, mas mudou o significado. Mudou o significado. Olha só, você pode inclusive me emprestar aqui, Varão, que eu te mostro. Eu vou estar sem a minha Bíblia. Obrigado, meu irmão. Vamos lá, meus queridos, preste atenção no que eu vou falar aqui, ó. O varão estava admirado de vê-la calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Foi assim a sua leitura, não foi? O varão estava admirado de vê-la calando-se. O varão, o Damasceno, foi isso? Estava admirado de ver a mulher calando-se, para ver se Deus tinha prosperado a sua jornada ou não. Mas qual seria o correto? E o varão estava admirado de vê-la calando-se, para ver se o Senhor tinha prosperado a sua jornada ou não. Mudamos ou não mudamos o sentido do negócio? E para muitos é imperceptível, que a gente vai lendo de uma forma atropelada. Qual é a nossa... Obrigado, irmão Edson. Te abençoe. Qual que é, irmãos, a nossa dificuldade? A grande maioria de nós não temos o domínio da língua portuguesa, tá certo? Não exercitamos a leitura. E aí, meus queridos, eu estou pegando aqui daquilo que é básico. Estou fazendo a primeira pergunta.
para o texto. Opa, agora desfocou, foi tudo aqui. Aqui está de cabeça para baixo, acho que ele vai voltando. Olha só. Agora sim, né, mano? Eu peguei primeiro o quê? O texto. Queridos, nós precisamos ler corretamente. Já é um primeiro passo. Respeitando pontos e vírgulas. Tá certo? Vocês cantavam, ou alguns ainda usam a harpa cristã, né? Lembra daquele hino lá? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do meu Senhor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas do Senhor. Não, aí, querido, não. Mas não, tu tá desentoado mesmo. Não, vamos lá, tá errado aí. Não é para ler não, varão. Não é para ler, é para nós puxarmos na memória. Eu quero que vocês puxem na memória. Não é para ler não, varão. Nem sei. Firme nas promessas de Jesus. Oh, eterno Pai. Ninguém lembra. Tá, peraí, vamos pegar. Se ler, vocês vão ler. E eu não quero que leia. Eu não quero que leia. Eu peço por gentileza que não leiam. Eu quero que vocês puxem na memória de vocês. Porque é isso que a gente faz. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Não é isso? Claro que não. Desculpa a brincadeira, viu? Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Não é ó exclamação, ó Cristo. É ó Cristo. Tá bom, eu vou pegar um hino agora que, se vocês não souberem, já vai para recuperação no final do ano. Nem fala então. É o 15 da harpa, amados. Não é possível. Não conhece? Não, os assembleanos. Estou falando dos assembleanos. Né? Isso, é esse mesmo. Foi na cruz onde um dia eu vi. Vamos lá então, o refrão. Calma aí, a maioria. Quantos irmãos conhecem? Pronto, então os irmãos se conhecem. Por gentileza, aquele refrãozinho, tá certo? Vamos lá então, 1, 2, 3 e. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Tudo bem, já tá aí, já tem material pra gente trabalhar. Queridos, vamos lá. Olha só. Nós cantamos, né? Foi na cruz, onde eu vi meus pecados. Não é isso? Não está escrito. Não está escrito meus pecados. Isso, está no singular. Por que a gente canta então meus pecados? Eu falo por que a gente canta. Porque a gente ouviu assim. Alguém cantou. Isso, e nós fomos. Besta, Maria vai com as outras. Nós fomos repetindo. Não, é isso que acontece, amados. Imagine só, olha, se na harpa já está errado, imagine na Bíblia a gente ficar ouvindo e repetindo sem conferir ou sem estudar. Quanta coisa ela é reproduzida de uma maneira errada, tá certo? Seria uma fake news celestial. Mano. Não. Veja bem, eu quero chamar a atenção aqui pelo fato de que nós não temos o hábito como os bereanos tiveram, ouvindo Paulo. Isso está lá em Atos, capítulo de número 17, acho que é verso 10 ou 11, alguma coisa assim. Que Paulo pregava e o povo ia lá, na Bíblia. Será que o que ele está falando consta aqui mesmo? É isso mesmo? Tem respaldo aqui? Nós precisamos criar este hábito. Se não temos, precisamos criar esse hábito. Porque o camarada que fala, o professor, o pregador, o pastor, quem quer que seja, ele não é absoluto, ele é sujeito a erro. E aí o que a gente faz? Ouviu, repassa. Se ouviu certo e repassou certo, ótimo. Bom, mas e se ouviu errado e repassa errado? Que é infelizmente o que acontece em muitos casos. Então é isso que a gente vai cantar o resto da vida. Fala, André, mas não tem nada a ver a harpa. Não tem nada a ver a harpa. Estou falando de Bíblia. Mas a harpa, inclusive, o autor, ele pegou do texto bíblico. E ele estava se referindo que o pecado foi perdoado. Existe um pecado, amados, que vai levar o povo para a eternidade sem Deus. E existe um arrependimento desse único pecado que levará a pessoa à eternidade com Deus. Que é o pecado máter, que nós chamamos. É o que gera todos os outros. É o pecado mãe. Que está escrito em João capítulo 16, verso 8, 9 e 10. Olha que coisa interessante.
Então não é o pecado, não são os pecados, não é o Cristo. Então a gente precisa da gramática, eu estou falando de gramática, pontuação, é a coisa mais básica. Quando pegarmos o texto, vamos prestar atenção, amados. Tá certo? Na pontuação, pontos, vírgulas, acentuação, isso é gramática. Tudo bem? Vou dar uma pausazinha. Nós vamos para o nosso